Amém. Sabe, amados, por esses dias atrás, me foi incumbido e era minha responsabilidade uma grande obra, o qual eu precisei pintar uma casa. E é trabalhoso, para quem sabe. E aí não sei se você sabe, mas tem grafiato, que é onde tem vários poros, vários na parede, e aí é mais trabalhoso ainda, então requer mais atenção e demanda nesse trabalho. E aí, enquanto eu estava fazendo esse trabalho, tem outras pessoas que me ajudaram, eu não vou citar o nome, mas algumas pessoas estavam incumbidas e Deus moveu o coração delas para ajudar nessa obra, glória a Deus pela sua vida. Mas enquanto eu fazia essa tarefa, Deus começou a ministrar o meu coração. E sabe que eu já peguei logo o rolo de pintura e já comecei. Porque não sei você, mas quando você faz algo que é agradável e você gosta, talvez você não tenha tanta pressa de finalizar. Mas quando você tem uma tarefa e você não tem tanta afeição por isso, geralmente você é impulsionado a querer acabar logo. Não vejo a hora de acabar isso daqui. Cumpri minha tarefa, tirei da frente, ufa. E aí a minha filha teve a grande ideia e falou: pai, posso te ajudar? A Isabel, de 8 anos, que fez 9. Falei: pode, filha. Tá bom. Quando eu voltei para ver o que ela tinha ajudado, eu falei: pelo amor de Deus, Isabel, devolve o rolo. Você me deu mais trabalho do que você me ajudou, olha o que você fez. Aí na hora o Espírito Santo falou comigo: você quer que eu tenha o mesmo nível de paciência com você que você teve com ela? Eita glória! Sabe por quê? Porque ela está aprendendo. E eu falei: Isabel, glória a Deus pela sua vida. Mas é interessante pensar por quê? Porque eu fui lá, vamos lá, está acabando. E meio que ficou uma brincadeira, uma competição saudável. Eu de um lado, o irmão do outro, e está acabando. Vamos lá, quem vai chegar primeiro? E é interessante por quê? Porque a parte grosseira, a parte maior, foi mais fácil. E estava evidente o trabalho. Mas quando chegou perto dos rodapés, das janelas e dos cantos, por eu não ter sido cauteloso e ter passado fita, e ter forrado o chão, e ter feito e me preparado como deveria ter sido feito, eu tive que desacelerar. Porque se eu fizesse na mesma velocidade, eu ia pintar a janela junto, então eu teria mais trabalho para limpar depois. E aí quando chegou nos cantinhos, eu vou devagar, todo cauteloso, eu estava fazendo e desacelerei. E aí é interessante a gente pensar, o que é mais importante, a velocidade ou a constância? O que é mais importante na nossa vida cristã, na nossa caminhada com Deus? Olha o que diz lá em Amós, no capítulo 9, verso 13. Pode projetar aí, por favor? Aí a gente lê junto. Amós 9,13 diz assim: dias virão, declara o Senhor, nos quais aquele que ara alcançará o que ceifa, e o que pisa as uvas, aquele que semeia. Vinho novo gotejará dos montes, e fluirá de todas as colinas. Deixa eu colocar na versão NTLH aqui, por favor, só um minutinho. Eu gostei dessa versão. Aí você só acompanha, tá? Está assim, ó. Está chegando o dia em que o trigo crescerá mais depressa do que poderá ser colhido. As parreiras produzirão uvas mais depressa do que se poderá fazer vinho. As parreiras produzirão tantas uvas que o vinho vai correr à vontade como um rio. E eu creio nessa palavra para esse tempo e para as nossas vidas, de que há um tempo de aceleração de Deus sobre as nossas vidas. Há um tempo de aceleração de Deus, e aí o profeta está dizendo sobre isso, onde Deus vem e intervém, e coisas que levariam um tempo maior para acontecer, mas por causa da intervenção divina, vai acontecer numa maior velocidade sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então eu creio, eu desejo, eu recebo. Existe um tempo e eu quero esse tempo e quero provar desse tempo de aceleração.
ser encontrado em obediência para provar disso sobre a minha vida, amém? 1 Coríntios 15, 58. Portanto, queridos irmãos, continuem fortes e firmes, continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. Em outras versões dizem, continuem firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Então, velocidade é importante e constância também. Afinal de contas, Deus quer nos alcançar por completo. E essa constância, ela deve ser vista, evidenciada nas nossas vidas. Nós precisamos estar firmes e constantes no Senhor. Nós não somos daqueles que retrocedem. Nós não somos aqueles que olham a parede do lado e está sendo pintada numa maior velocidade e nós desanimamos e paramos e falamos, está sendo mais rápido lá do que na minha vida, então puxa vida, por que está acontecendo, Deus está fazendo ali na grama do vizinho e a minha grama não parece tão verde? Nós precisamos entender que nós temos boas referências, mas nós não precisamos viver uma vida de comparação uns com os outros. Existe um propósito específico na sua vida e todas as ferramentas necessárias para cumprir e vivê-lo, aquele que te deu o propósito, aquele que te chamou, ele te capacitou para cumprir na plenitude. Sabe por quê? Porque um atleta que corre os 100, 200 metros rasos, o que ele precisa, de constância ou de velocidade? Mas e aquele que faz uma maratona, no que ele precisa? Então ambos são atletas. Se você não entender para aquilo que você foi chamado, embora precise ter velocidade e constância, a gente pode se comparar e negligenciar aquilo que a gente foi chamado dentro do propósito. Seria injusto um atleta que corre 100 metros se comparar com uma maratona. Ele ia falar, então não preciso dessa velocidade toda. Ele nunca teria êxito. Mas da mesma forma o outro, se ele se compara, ele dá aquela carreira, daqui a pouco está com a língua pendurada, todo mundo passando por ele, e ele não teve o entendimento, a compreensão daquilo que ele foi chamado, daquilo que ele precisava fazer. Então ambas as coisas são importantes, e Deus não quer que nós andemos iludidos, enganados, confusos, perdidos. Se Deus nos deu um chamado e um propósito, Ele é o maior interessado para que tenhamos clareza para cumprir na plenitude aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Sabe por que eu tenho aprendido que o Evangelho não é sobre uma receita de bolo, é uma vida de relacionamento com Jesus Cristo. Então por isso que nós não precisamos ficar nos comparando, precisamos ter boas referências, mas não fique se comparando e entre num lugar de intimidação, ou não fique se comparando e entre num lugar de orgulho. Olha como eu estou bem melhor do que aquele irmão. Nossa, olha como eu estou muito atrás. Não, descubra em Deus aquilo que Ele te chamou para fazer, amém? Vamos lá. Em Mateus 7, 29, e enquanto eu estava pensando sobre velocidade e constância, o Espírito Santo me lembrou dessa palavra, onde fala que 2 casas foram construídas, uma sobre a rocha e a outra sobre a areia. Só que é muito óbvio, porque eu tinha a compreensão de que aquele que construiu sobre a rocha, ele foi, procurou um lugar onde tinha rocha e começou a construir a sua casa. Mas isso daí é muito lógico, é muito óbvio. Qualquer pessoa, se estivesse vendo uma rocha e a areia, ele construiria sobre a rocha. Agora pensa comigo, se nós olharmos um cenário, por exemplo, de uma praia. E existe a instrução de ambos construírem a casa. E um já começa, e quando você olha para o lado, ele já começa a levantar as paredes, já começa a colocar o fundamento e as coisas estão acontecendo. Mas quando se olha para o outro lado, um está cavando na areia, cavando
e procurando cada vez mais colocar firme o seu fundamento. Enquanto um está levantando a sua casa, o outro está cavando. E ele é tão diligente e tão constante que ele não para de cavar até que ele encontre a rocha. E depois que ele encontrou a rocha, aí pronto, aí ele começa a estabelecer, e ali está estabelecido o seu fundamento. Parece mais sabido o que levantou as paredes, e que demonstrou, e que aparentemente fez algo mais rápido, fez algo que pareceu mais grandioso, enquanto o outro parecia um trabalho de formiguinha, parecia que nada estava acontecendo. Mas só que a Bíblia diz que os ventos e as ondas vieram sobre ambas casas. E aquele que firmou sobre a rocha não teve dano, não teve perda, não foi à ruína, não sucumbiu. Enquanto o outro, tudo se pôs a perder. Então, olhando dentro desse aspecto, é maravilhoso a gente entender a nossa vida cristã. Quantas coisas não são tão grandes, evidentes e tão grosseiras na nossa vida, vícios, pecados, circunstâncias, maus costumes que a gente olha e fala, uau, eu me converti, eu preciso arrancar logo isso daqui. Mas e aquelas coisas pequenas que não estão tão notórias, não são tão evidentes, não são tão vistas? O quanto a gente tem sido diligente, colocado o requadro, colocado a estrutura suficiente, colocado o jornal, colocado um plástico, colocado a fita, para que durante a nossa jornada a gente não venha parar ou venha viver uma vida de aparência, mas os respingos daquilo que a gente não foi diligente venha trazer dano sobre a nossa vida. Sabe por quê? Porque o quanto eu fui rápido para pintar a parede, eu demorei para fazer o reparo dos respingos de sujeira que estiveram no chão. Então, quando parecia que eu estava sendo inteligente e rápido, eu levei muito mais tempo para fazer o reparo daquilo que eu não fui diligente o suficiente para ser cauteloso e fazer como deveria ser feito. E aí o quanto? Isso é muito sério. O quanto a gente está disposto a parar e obedecer, para não viver uma vida de aparência e colhendo as consequências de coisas que o Senhor quer nos direcionar para nos ver livre para sempre. Por isso que eu achei extraordinário o testemunho dela. Se eu não ver a mudança e se eu não provar nada, eu não vou tentar aparentar nada para a igreja, eu vou falar a verdade que eu estou vivendo. O que ela disse? Eu não vim aqui para impressionar vocês, eu vim para testemunhar aquilo que Deus está fazendo. Eita glória! Levando para o lado pessoal, a gente vai entender. Aí eu tive outro exemplo, olha que exemplo maravilhoso. Eu estava com a família lá no Rio de Janeiro, porque o Mateus mora lá. E como vocês sabem, uma vida não é só uma vida de pintar casas. E aí eu estava lá e aí eu tive um tempo, tal, preparei o almoço, ajudei a esposa, ajeitei, o Miguel dormiu, e aí eu fui para a piscina. Como dizia minha avó, eu também sou filho de Deus. E aí eu mergulhei. Quando eu mergulhei, atravessei, cheguei na outra margem, eu encostei no beiral da piscina e eu fiz assim, Senhor, o que o Senhor deseja falar comigo? Eu acabei de falar isso, e aí um senhor que estava do outro lado da piscina levantou e fez assim, ei, vem aqui, faz favor. Eu fiquei olhando para um lado, olhei para o outro, e falei, acabei de chegar, não conheço ninguém. E ele disse, vem aqui, faz favor, eu quero falar com você. Falei, tá bom. Os outros que estavam na piscina começaram a dar risada tal, e falaram, vai lá. Falei, então tá bom, então estou indo. E aí, quando eu cheguei próximo, ele levantou, ele estava com o coolerzinho dele lá, estava bem alegrinho, mas não era cheio do espírito, se você me entende. E aí ele disse assim, olha, eu não te conheço, você não me conhece,
Você não tem nada para me oferecer, eu também não tenho nada para te oferecer. Mas quando você mergulhou, você não mergulhou direito, porque você bateu a barriga. Meus irmãos, quando eu olhei para a barriguinha do varão, na hora eu pensei, eu não falei, eu só pensei, eu falei, imagina se fosse o Senhor. Mas só foi um pensamento, e não foi Jesus que mandou esse pensamento não, mas... E eu falei, Ele falou, Mas sabe por que eu estou te falando isso? Falei, pode falar. Ele, porque eu senti a necessidade. Porque se você ouvir aquilo que eu estou te falando, da próxima vez você vai poder fazer melhor. Falei, uau! E olha que eu nem estava pensando em participar das Olimpíadas. Mas eu não disse, Senhor, fala comigo? Ele usou até uma mula. Às vezes usa outras aí, então, mas está tudo bem. E aí depois eu sentei e fui conversar com aquele homem. E pasme, ele conhecia alguns versículos da Bíblia. E muitos versículos da Bíblia. Mas sabe o que é interessante? Ele me chamou e disse, olha, tem aqui, escolhe essa marca, escolhe isso, está geladinha. Eu falei, meu querido, faz muitos anos que eu descobri uma verdadeira alegria, que eu não preciso mais colocar alegria, coisas que vão aparentemente me trazer alegria, ou uma vida de aparência. Eu descobri a verdadeira alegria que me faz ser livre de todas essas coisas. E ele, como é esse negócio aí? Pronto. E eu fui, sentei e evangelizei aquele homem. E o nome dele é interessante, é Solimar. Eu falei, uau, é bem carioca mesmo, porque você é bem alegre, bem reverente, sol e mar. Péssima piada, né? Mas sabe, é interessante por quê? Porque às vezes a gente fica vivendo desapercebido e Deus está sempre falando conosco. Você está inserido em um grande propósito. Você está inserido e Deus te trouxe para viver um grande propósito. Em Arujá, no Alto Tietê, a partir de Arujá para o Alto Tietê. Onde vidas estão sendo tocadas, transformadas, impactadas, onde vidas estão sendo tocadas, amadas e descobrindo o seu propósito, o seu real propósito, deixando a vida de aparência, deixando aquelas coisas que aparentemente eram a sua alegria e descobrindo o verdadeiro sentido da alegria, que é Jesus Cristo. Só que aí existe algo que o inimigo tem usado constantemente, e é chamado distração. Distração se comparando, distração, porque você há de convir comigo, eu não conhecia aquele senhor. E eu poderia simplesmente, pelo fato dele dizer, você mergulhou de barriga, levar aquilo como se fosse uma ofensa. Pida, não... Por quê? Mas ele não podia ter guardado para ele assim, era só a opinião dele. Mas para que ele veio falar isso? Qual o sentido disso daí? E aí às vezes a gente se fecha por coisas tão pequenas, e eu disse, Senhor, fala comigo. E Deus sempre nos ensina. E Ele não fala aquilo que a gente gostaria, Ele fala aquilo que a gente precisa. Então, o quanto eu quero viver o propósito, se eu só quero ouvir aquilo que me convém? Bem pouco. Porque se eu quero viver o propósito, eu vou ouvir aquilo que eu preciso. Aquilo que eu necessito para crescer, para fazer melhor da próxima vez. E aí uma das distrações é às vezes a gente tentando impressionar pessoas, quando na verdade o mais impressionante é o Deus Santo e Perfeito decidir morar dentro de mim, dentro de você.
E aí, porque nós estamos nos comparando ou tentando impressionar pessoas, estamos deixando de viver o impressionante. E o que é o impressionante, se não ter a vida totalmente transformada pelo Evangelho? Viver uma vida onde coisas, costumes, práticas são carregadas por anos. E a gente não abandona, não deixa, afinal de contas, onde fica a minha reputação? Onde fica a minha vida de aparência? Mas Deus está vendo. Ele sabe. E se o Evangelho é o poder de Deus, por que não permitir que esse poder transforme por completo a minha vida? Agora é um exemplo bem peculiar, eu vou dizer assim. Imagina que tem um irmão que não é dessa igreja, mas ele acaba tendo muitas, vou falar assim, flatulências, pronto. Ele solta pum. Isso é muito constante. Você fala, misericórdia. Imagina o esposo ou a esposa dormindo e aquele tiroteio da bexiga. O que está acontecendo? Se é do Rio de Janeiro, você já fica ligeiro. Rio de Janeiro é uma benção. Você já fica ligeiro. Mas não, é o irmão ou a irmãzinha que está lá. Agora imagina, porque se nós nos reunimos, a gente crê na unção coletiva, amém? Agora imagina se o ministro fala assim, ó, você que tem problema com gases, nós gostaríamos de orar para que você fosse liberto disso. Quantos teriam a ousadia de levantar e falar, está falando comigo? De verdade. Só que às vezes é um problema que carrega e afeta o sono ou o relacionamento. Mas o problema é que muitas vezes nós somos muito tendenciosos e muito rápidos em julgar. Porque se essa pessoa se manifesta e vem aqui, talvez alguém vai pensar, vixe, então bem que naquele dia que estavam os irmãos reunidos, foi ele mesmo. Ou então a gente vai falar, misericórdia, coitado do irmão, coitado da irmã, meu Deus do céu, que prova. Mas em contrapartida, a gente também pode ser julgador no sentido do quê? Eu estou nessa situação. E liberou-se uma palavra, a unção está disponível, e eu sou tão julgador que eu não saio do meu lugar e falo, eu não vou, porque vão pensar mal ao meu respeito. Então eu estou julgando porque eu estou pressupondo o mal dos outros de algo que nem aconteceu. Então talvez eu possa ser o julgador que vai ser empecilho para que a pessoa receba, mas também eu posso ser o julgador que me preservo ou estou impedido de receber aquilo que Deus tem, porque o que vão pensar a meu respeito? E aí foi só uma brincadeira sobre flatulência. Mas e se a gente for falar sobre fofoca? E se a gente for falar sobre mentira? Mentirinha assim de nada. Aí talvez não são respingos que estão passando na nossa vida e a gente está deixando passar batido, e depois tem uma trabalheira da bexiga porque a gente não deixa ser tratado, não está sendo diligente? Um minuto de silêncio. E se a gente falar sobre orgulho? E se a gente falar sobre julgamento? E se a gente falar sobre todas essas coisas? Afinal de contas, nós somos o corpo de Cristo. Quando um padece, todos estão padecendo. Quando um é exaltado, quando um cresce, todos nós estamos crescendo. Alegres com aqueles que se alegram, chore com aqueles que choram. Então será que a gente não está rindo, mas deixando de desfrutar do poder transformador do Evangelho, porque estamos nos apegando e tentando viver uma vida de aparência? Será que vamos nos julgar? Enquanto a vida de Deus está disponível para afetar toda e qualquer área das nossas vidas? Sabe por quê? Porque o Evangelho não é uma vida de aparência, é uma vida de transformação. Mas é uma transformação tão genuína que isso afeta até a sua aparência. Porque a Bíblia fala que um coração alegre aformoseia o rosto. É por isso que quem vem para cá fica bonito.
mas é uma mudança genuína, de dentro para fora, transformadora, que afeta todas as áreas das nossas vidas. Então, se eu tenho acesso a essa palavra, por que ter um casamento despedaçado, quebrado e meia boca? Por que viver na criação dos meus filhos de qualquer jeito? Por que viver desse jeito? Se o Evangelho é o poder de Deus, e Ele é poderoso, e Ele é capaz, e Ele transforma. Por que aceitar uma vida que eu estou assim? Não, mas aquilo que eu fazia, tá bom. Ei, Deus é um Deus de grandes coisas, mas Deus também se importa com os detalhes. Deus se importa conosco por completo. Agora nós vamos chegar no texto base. Esse daí foi só uma introdução, amém? Mateus 25. Evangelho de Mateus, no capítulo 25. No verso 31. Eu vou abrir aqui também. Quando o título diz assim, na minha versão diz o juízo final. Quando o Filho do Homem vier como rei, com todos os anjos, ele se sentará no trono real. Vamos ver o 38 aqui. Não, deixa eu ver aqui no 35. Pois eu estava com fome, e vocês me deram comida. Estava com sede, e me deram água. Era estrangeiro, e me receberam na sua casa. Estava sem roupa, e me vestiram. Estava doente, e cuidaram de mim. Estava na cadeia, e foram me visitar. Então os bons perguntarão: Senhor, quando foi que o vimos com fome e lhe demos comida, ou com sede e lhe demos água? Quando foi que o vimos o Senhor como estrangeiro e o recebemos na nossa casa, ou sem roupa e o vestimos? Quando foi que o vimos o Senhor doente ou na cadeia e fomos visitá-lo? No 42, pula aí. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida. Estava com sede e não me deram água. Era estrangeiro e não me receberam na sua casa. Estavam sem roupa e não me vestiram. Estava doente e na cadeia, e vocês não cuidaram de mim. Então eles perguntarão: Senhor, quando foi que vimos o Senhor com fome ou com sede, ou como estrangeiro, ou sem roupa, ou doente, ou na cadeia, e não o ajudamos? Se nós formos ver, verso 24, começa a falar sobre o fim dos tempos, princípio das dores, a grande tribulação, a vinda do Filho do Homem, a parábola da figueira, exortação à vigilância, parábola das 10 virgens, parábola dos talentos, e aí chega sobre o juízo final. E aí a Bíblia está dizendo, Jesus ilustrando e falando, no grande dia, no juízo final, eu irei separar à direita os bons e à esquerda os maus. Tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Eu era forasteiro, eu era estrangeiro, mas vocês me acolheram. Eu estava preso, mas vocês me visitaram. E é interessante porque Jesus está falando que vai dizer para aqueles que não fizeram os maus as mesmas coisas. Eu estava com fome, mas você não me deu de comer. Só que a pergunta de ambos é: quando foi que te vimos? Quando foi que nós te vimos com sede e te demos água? E eles disseram: mas quando foi que eu te vi com sede e eu não te dei água? Quando foi que eu te vi doente e eu cuidei de você? Mas quando foi que eu te vi doente e eu não cuidei de você? Entende que a resposta de ambos é semelhante, mas
aqueles que fizeram, eles fizeram de alguma forma ou aparentemente desapercebidos. Eles não reconheceram que estavam fazendo para o Senhor. Eles não reconheceram que o copo de água que eles estavam dando era para Jesus. E eu acho maravilhoso quando ele ilustra, por exemplo, um copo de água, porque muito provavelmente é a oferta mais barata que você pode dar para alguém. Então, ou seja, não existe desculpa para você não fazer algo com aquilo que você já recebeu. E ele estava dizendo, mas quando foi? Quando foi que eu te vi? Quando foi que eu te vi? E os outros disseram, quando foi que eu te vi? Só que é interessante por quê? Porque o segundo grupo disse, se eu soubesse que era você, eu tinha feito. Ou seja, se eu tivesse percebido que era para você, eu tinha feito. Enquanto os outros fizeram, sem saber que era para ele, mas porque o seu coração estava envolvido naquilo, eles simplesmente estavam fazendo. E se o Evangelho é o poder de Deus, é o poder de transformação, talvez pode ser que por causa das circunstâncias ou das distrações, nós estejamos desapercebidos de alguma coisa. A gente às vezes está focando em tão grandes coisas, e Deus é um Deus de grandes coisas, mas às vezes a gente não olha os pequenos detalhes e as pequenas coisas. Talvez um senhorzinho mais gordinho, com um cooler de cerveja, na beira de uma piscina, e talvez eu olhe e considere, não, nem está de terno e gravata, o que eu tenho para dizer para esse homem? Quando eu disse, Deus, o que você quer dizer? Deus disse, ei, não viva para você, faça aquilo que eu te chamei para fazer. Então não nos falta oportunidade. O que nos falta às vezes é a consciência do propósito daquilo que nós fomos chamados. Se uma coisa que a gente tem é oportunidade para um mundo tão vil e cruel, tão necessitado do Senhor, como os dias que são maus, de testemunhar o amor e a grandeza do nosso Deus em cada momento, em cada instante por onde a gente passar. Mas será que as distrações e nós estamos vivendo tão desapercebidos a esse ponto que estamos apenas correndo atrás dos nossos próprios interesses? O verso 40, olha o que Jesus diz. Aí o rei respondeu, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quando vocês fizeram isso ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Sabe o que Jesus estava dizendo? Eu levo para o lado pessoal. Talvez você esteja achando que você está fazendo por aquela pessoa. Mas quando você está vivendo o Evangelho, a natureza divina que eu confiei, que eu depositei em você, a nova vida em Cristo, quando você está fazendo e vivendo o Evangelho, talvez você esteja com foco, essa pessoa está recebendo, essa pessoa está sendo beneficiada, mas Jesus disse, você está fazendo para mim. É para mim que você está fazendo. Essa pessoa está recebendo, mas é para mim que você está fazendo. Essa pessoa está sendo alcançada, mas é para mim que você está fazendo. Essa pessoa está sendo afetada, essa pessoa está sendo amada, mas é para mim que você está fazendo. Então, quantas oportunidades a gente tem de amar as vidas, de ser Jesus na vida delas? Ou será que a gente está desapercebido demais? Preso nas distrações, no cotidiano, na correria, no dia a dia, em coisas corruptíveis, que têm aprisionado e roubado o nosso coração. Será que só vir aos cultos e não viver o Evangelho nos nossos dias, será que não é viver uma vida de aparência? Porque o Evangelho são todos os dias. O Evangelho é em todos os lugares.
O Evangelho é onde você está, porque o poder de Deus está em você. E onde você chega tem que mudar o ambiente, tem que afetar. Ah, mas se eu soubesse que era para você, Jesus, eu tinha feito. Aonde está o nosso coração? Eu tenho aprendido com o irmão, ele não pode ver um morador de rua, que a primeira coisa que ele fala, onde eu vou arrumar uma marmita para levar para essa pessoa? E ele não leva a marmita esperando que a pessoa venha para a igreja, embora isso possa acontecer e essa é a nossa vontade, amém? Mas se eu só levo a marmita esperando a pessoa vir na igreja, esse é um amor interesseiro e ninguém quer esse tipo de amor. Mas o amor já foi derramado em nossos corações. E aí, em meio de todos esses exemplos, de tudo isso daí, o Senhor me levou lá em Atos, no capítulo 5, verso 1. Pode passar aí, por favor? Eu vou tentar vincular um com o outro, tá bom? Atos 5, verso 1. Mas um homem chamado Ananias, casado com uma mulher que se chamava Safira, vendeu um terreno e só entregou uma parte do dinheiro aos apóstolos, ficando com o resto, e Safira sabia disso. Sabe qual é a consequência da história? Eles chegam e Pedro diz: foi por esse valor que você vendeu o terreno? E ele reafirma dizendo que sim. E como consequência disso, Pedro diz: por que você mentiu o Espírito Santo? Está à porta aí os homens que vão levar você. E instantaneamente aquele homem caiu morto. Eu não estou dizendo que ninguém vai morrer. Eu espero que não. E que não comece pelo pregador. Mas o que acontece? A esposa também veio e reiterou, e dizendo: não, a gente vendeu por esse valor. E consequentemente o juízo veio e ela caiu morta também. Sabe que se Deus quisesse que isso acontecesse, Pedro já tinha falado assim: ei, Ananias, já estou sabendo que você mentiu, viu, cabra safado? Você falou que vendeu por um valor X, trouxe só a metade, para você ver que não dá para passar a perna em Deus não, viu? Vai morrer agora, pronto, morreu, leva ele. Não. Deus é tão bondoso, Deus é tão amoroso, Deus é tão gentil, que quando Pedro diz assim: foi por esse valor mesmo? Ele poderia ter se arrependido, ter assumido a verdade e ter tido um resultado diferente nessa história. Ele poderia ter reconhecido a sua fraqueza e a sua fragilidade, porque ele estava entrando em um caminho onde ele estava querendo viver uma vida de aparência, onde ele levaria o crédito e não Deus, onde ele seria louvado e bem visto pelos irmãos, mas Deus sabia da intenção do seu coração. E aí Deus, como é amoroso, disse: ei, foi por isso mesmo? É hora de se arrepender, se ajustar. Mas ele reiterou na mentira e colheu o juízo. Sabe por quê? Quantos têm percebido que o nível de unção tem aumentado em nosso meio? Quantos têm percebido que o nível de unção tem aumentado em nosso meio? Sabe, em Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que eles tinham tudo em comum. A unção estava se movendo e Deus estava acrescentando. Então o nível de pureza, integridade e inteireza de coração era tal qual que Deus não iria aceitar uma vida de aparência tentando corromper aquilo que era genuíno. O nível de unção tem aumentado. Então eu penso que proporcional ao nosso nível de verdade, santidade, pureza, rendição e graças a Ele teve a aumentar também. Por que viver uma vida de aparência e chegar em casa com uma vida destruída, presa ao engano? Por que não rasgar o nosso coração e nos expormos a essa verdade e deixarmos sermos afetados, tratados, transformados e ser Jesus sobre essa face, sobre essa terra, demonstrando e vivendo quem Ele é para as pessoas que estão ao nosso redor?
Eu não estou dizendo sobre sermos perfeitos. Eu estou dizendo sobre sermos verdadeiros, íntegros de coração. Sabe por quê? Porque uma medida de juízo é quando há engano. Até que a gente saiba o que precisa fazer, muitas vezes é engano. É por isso que Jesus falava por parábolas. Mas quando a gente descobre o que precisa fazer e não faz, já não é mais engano, é desobediência. E está lá, Ananias e Safira. E Pedro disse, não era seu, nem precisava dar. Não era seu, nem precisava trazer. Não era seu, não precisava de toda essa encenação, não precisava disso, era seu. E aí, dentro dos muitos exemplos, eu peguei o meu pequenininho, Miguel, e fui dar banho nele. Tem um ano e pouquinho. E aí, quando eu fui dar banho nele, eu liguei o chuveiro e estava bem gelada a água. E ele reclamou. Não sei se já vem de fábrica, assim, não sei, mas... E ele reclamou. E parou e não queria entrar. E na hora eu me lembrei dessa passagem, Mateus 25. E ali no banheiro eu me ajoelhei e eu profetizei, eu declarei sobre a vida dele. De que ele era um ungido do Senhor, um profeta para as nações, e ele iria afetar a sua geração. Sabe o que aconteceu depois disso? Eu não empurrei ele debaixo do chuveiro, ele mesmo entrou debaixo do chuveiro. Talvez você possa falar, foi uma coincidência. Talvez, tudo bem. Para mim foi um ato profético, foi uma resposta, que uma criança de 1 ano e 2 meses, ao ver a unção se movendo, respondeu à altura disso. Afinal, ele é um ser espiritual. Nós somos seres espirituais. Nós não somos seres comuns. E para mim é como se ele respondesse, se a palavra foi liberada, eu entro debaixo, mesmo que... E antes de dizer isso a ele... Antes dele entrar, eu disse, filho, nem sempre vai ser confortável, mas o Senhor está sempre com você, e se você estiver sempre com Ele, sempre vai valer a pena. E aí ele entrou debaixo do chuveiro. Quantos de nós estamos prontos e dispostos a entrar debaixo do chuveiro do fluido do Espírito Santo e tirar toda a amargura, toda a falta de perdão, toda a mentirinha, toda a fofoca, toda a acusação, toda a condenação, tudo aquilo que aparenta ser, mas não é, não para ser julgado, mas para ser sarado e ser Jesus para essa nação. Para que viver refém de um mundo tão perdido, se eu sou escravo de Cristo? Se eu não sabia o que era ter alegria, mas nele eu descobri o sentido de viver e a verdadeira alegria. Para que tentar aparentar, se eu posso viver e ser? Não é na minha força, não é na minha capacidade, não é na minha habilidade, mas é na minha rendição. Pai, eu declaro que nós somos aqueles que vivemos em verdade, em integridade, sinceridade de coração diante de você. Pai, eu declaro que nós não seremos roubados, nem andaremos presos às distrações desse mundo,
no mundo corrompido, mas nós andaremos com o coração humildes, quebrantados, entregues, rendidos, prontos a dar uma resposta a você. E a resposta é sempre sim, mesmo que pareça desconfortável, mesmo que não pareça óbvio segundo a ótica natural. E nós somos seres espirituais, nós somos os seus filhos, nós somos ungidos, nós temos um propósito e dizemos sim, sim a Jesus todos os dias da nossa vida. Senhor, abre os nossos olhos, que nós possamos amar a cada vez mais aqueles que o Senhor ama. Sabe, amados, o que é grandeza? Depende às vezes do aspecto, porque talvez você tenha o grande chamado de servir a Deus cuidando das crianças no ministério infantil. E talvez você tenha a pequena responsabilidade, igual eu, de estar aqui hoje diante de vocês. Pequeno por quê? Porque se eu for medir em questão de proporção, muitas vezes passam-se muitas horas lá servindo as crianças e grandes renúncias do que eu estar aqui. E eu não me preparo para pregar. A minha vida precisa ser uma vida de preparação para viver o Evangelho. Mas às vezes a gente está mensurando, e Deus está nos convidando para um grande propósito, para um grande plano. Então você às vezes vai correr veloz, mas não pode deixar de ser constante. Você está constante, mas às vezes você vai ser constante e veloz. Às vezes você acha que é grande, ou acha que é pequeno demais. Não importa, o que importa é que Deus te chamou para uma grande obra. Você é importante, você é participante disso. Você não está aparentando que faz parte, o seu coração, o seu tempo, a sua vida está inserida nisso. Você não está, e eu não estou querendo ter o mérito de quem aparenta ser. A gente de fato quer ser. A gente quer ser quem Cristo nos chamou para ser. Nós estamos aprendendo, nós estamos sendo aperfeiçoados, nós estamos amadurecendo, mas não dá para ficar tentando aparentar ser, é necessário ser. Porque senão eu desconsidero esse poder transformador, esse poder restaurador, esse poder de vida. Eu não sabia o que era vida, mas em Jesus eu descobri vida, e vida em abundância. Onde foi que te vimos? Onde foi que te vimos? Quando nós te vimos? Quando você vê uma criança, nós temos tantas professoras aqui, eu estava conversando com a André esses dias, e quantas crianças não sabem o que é ter um abraço dos seus pais? E aí ela estava me falando das experiências que ela estava tendo em simplesmente abraçar essas crianças. E eu falei para ela, um dia você vai ouvir de Jesus: muito obrigado por ter me abraçado na escola. E talvez eu até brinquei com ela, e ela poderia dizer: Jesus, onde que foi que eu dei aula para você na escola? Mas Jesus vai dizer: quando você fez isso para um desses pequeninos, foi para mim que você fez. No seu local de trabalho, na sua família, andando pelas ruas, por onde você estiver, onde foi que te vimos? Quando foi que eu andei tão desapercebida, que eu deveria ser a resposta, mas eu não fui?
Ah, Jesus, o Senhor é tão bom. Obrigado, Pai. Eu estou diante de famílias fortes, famílias que andam em unidade. Eu estou diante de famílias fortes no Senhor, filhos que honram os seus pais, maridos que amam as suas esposas como Cristo amou a igreja, esposas que amam as suas famílias, que se submetem aos seus maridos. Eu estou diante de famílias fortes. Eu estou diante de pessoas cheias de dons e talentos, que não se vangloriam ou não confiam na força do seu braço, mas têm o coração rendido e reconhecem que é o Senhor na vida delas. Que não estão desapercebidas, que não estão andando confusas, opressas ou enganadas, mas que têm um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor, que segue as direções e instruções do Teu Santo Espírito. Eu estou diante de pessoas que não irão sucumbir às tentações desse mundo, elas não irão amar mais os prazeres do que ao Senhor, porque o Senhor é a primazia do coração delas. Eu estou diante de pessoas que não vão ficar se apegando com receio, falando o que vão pensar, mas elas vão confessar a fraqueza antes do pecado e serão restauradas, serão livres, serão libertas e correrão com velocidade a carreira que está proposta. Nós renunciamos, Pai, todo orgulho, toda soberba. Eu estou diante de homens e mulheres que não estão presos à pornografia, que não estão tentando aparentar uma vida de santidade, mas porque temem e amam ao Senhor, renunciam e zelam por aquilo que estão vendo e ouvindo. Porque nós reconhecemos que o Senhor é santo. Santo, 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 santo é o Senhor. Se tem alguém aqui que por algum motivo se afastou ou se desviou, sabe de uma coisa? Não me interessa o motivo. Mas uma coisa é certa: Deus nunca te abandonou e te ama na mesma medida que sempre te amou. O que Ele deseja é que você fale: tá bom, Senhor, eu me rendo, na minha força eu não consigo, mas em você eu vou conseguir e vou viver tudo aquilo que você tem para a minha vida. Se tem alguém assim nessa condição, faça um aceno com a sua mão assim para que eu possa orar por você. O que vão pensar? Eu não sei, eu sei o que Jesus pensa. E você é importante e precioso demais, muito maior do que aquilo que os outros vão pensar. Quem? Levante sua mão bem alta assim. Vamos, eu sei que tem. 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 Isso, pode vir, isso, eu sei que tem. Isso, você é preciosa. Você é valorosa. Isso. Você é amada do Senhor. Tem mais gente. Você não vai sair daqui da mesma maneira. Não vai sair da mesma maneira. Todo sofisma, toda mentira, diabo, solta agora, na autoridade do nome de Jesus. Essa pessoa é livre para cumprir os planos e propósitos de Deus.
Vamos, pode se levantar, pode vir, você vai sair restaurado daqui. E se você ainda não reconheceu Jesus, entregando o senhorio da sua vida a Ele, faça um aceno com a sua mão assim também. Eu gostaria de orar com você. Vocês podem se colocar em pé, por favor? Pronto, agora você, desses 2 apelos, agora você já está em pé. Você está livre. Livre para viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, porque Deus te ama. Ele te ama, Ele te ama, Ele ama. E a gente, como igreja, como a gente faz? A gente continua orando em outras línguas, a gente continua intercedendo. Ei, a unção está se movendo. Deus está tratando, Deus está operando. Venha, venha, o Senhor te ama, venha, venha, pode vir, o Senhor te ama. Venha, o Senhor te ama. Ele te ama, venha, Ele te ama. Ah, mas eu não consigo abandonar. Sozinho não consegue mesmo, mas Ele te ajuda. Ele te fortalece, Ele te ama. Venha, não resista, Ele te ama. Se alguém está com alguma dor ou enfermidade, pode vir aqui que nós vamos orar por você. Por favor. Isso, venha rápido, porque se você já saiu do seu lugar, você já está em fé. Então já está tudo disponível, tudo pronto para a manifestação. A unção está disponível, não é na nossa força, não é na nossa capacidade, mas o mesmo Deus que fez ontem, faz hoje, Ele continua fazendo. Quem ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas?